Prezados alunos de Biologia 3, são nossas videoaulas da terceira quinzena de postagens aqui do conteúdo do terceiro trimestre. Nessa quinzena, gostaria de chamar a atenção para vocês que estaremos trabalhando com a segunda parte do conteúdo de ecologia, tá? Com duas videoaulas, essa, onde a gente vai trabalhar um pouco sobre pirâmides ecológicas e fluxo de energia nos ecossistemas, e a próxima videoaula, onde nós trabalharemos os ciclos biogeoquímicos, que envolvem os ciclos de alguns elementos químicos mais importantes dentro dos ecossistemas. Nessa quinzena, além das perguntas resumo de costume, não se esqueçam que temos lista de exercício número 5 e prova número 5. Então, a quantidade de atividades em Biologia 3 dessa quinzena é bem maior do que a das outras. Então, organização na execução dos exercícios é muito importante para não deixar de fazer nenhuma atividade, tá? A lista vale 2 pontos e a prova 5 vale 8 pontos. Cada turma tem a sua data limite de entrega, estipulada pelo cronograma do coordenador do curso de vocês, e eu sempre coloco nas datas de postagem, assim como a professora Jéssica, a data limite de entrega de cada tipo de exercício. Tendo dúvidas, por favor, usem o fórum dessa postagem para enviar as dúvidas para mim, para que eu possa estar resolvendo. Também agora temos alunos do curso de Ciências Biológicas da graduação que vão atuar como monitores. Eles estão acessando as salas virtuais e estão disponíveis para, junto comigo, responder às dúvidas de vocês. No caso, é a Thalita e a Karen. Além desse canal de comunicação, vocês sabem que podem entrar em contato comigo por e-mail e também pelo WhatsApp. Bom, nessa segunda parte do conteúdo de ecologia, basicamente a gente vai falar sobre pirâmides ecológicas e fluxo de energia, e na próxima videoaula sobre ciclos biogeoquímicos. Bom, o que é uma pirâmide ecológica? Ela é uma representação em forma de gráfico das relações que se estabelecem entre os diferentes níveis tróficos em um ecossistema. O formato de pirâmide geralmente advém da redução de um nível trófico para o outro, da quantidade de matéria ou da quantidade de energia, tá? A representação dessas pirâmides é feita da seguinte forma: cada nível trófico em uma pirâmide, ele é representado por um retângulo, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo que eu estou apontando com a seta do mouse. A dimensão vertical de um nível trófico em uma pirâmide, ela é sempre igual para todos os níveis tróficos, porque ela não traz nenhuma informação. Mas a dimensão horizontal de cada nível trófico na pirâmide, ela é diferente, porque ela traz informação do número de indivíduos que está naquele nível trófico. Se a gente está falando, por exemplo, de uma pirâmide de número, ela traz a quantidade de biomassa naquele nível trófico, se a gente está falando de uma pirâmide de produtividade, de biomassa, perdão, e ela traz informação sobre a produtividade daquele nível trófico, se a gente está falando de uma pirâmide de energia, tá? Então, é muito importante a gente saber que essa representação em forma de pirâmide, ela advém dessa grande redução, por exemplo, às vezes do número de indivíduos, de um nível trófico do produtor em relação ao consumidor primário. Dimensões verticais, elas não trazem informação, porque elas são sempre iguais para todos os níveis tróficos, mas a horizontal ela é diferente de um nível trófico, porque ela traz informação da quantidade de número, biomassa ou produtividade daquele nível trófico dentro daquele ecossistema. E a gente tem duas apresentações de pirâmides mostradas aqui nesse slide. As pirâmides ecológicas podem ser diretas, quando tem o ápice voltado para cima, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma pirâmide de número, onde tem uma relação predador-presa entre todos os níveis tróficos, a gente observa, por exemplo, que uma grande quantidade de plantas alimenta uma menor quantidade de gafanhotos, que serve de alimento para uma menor quantidade de sapos, que serve de alimento para poucas cobras e que, obviamente, serve de alimento para pouquíssimos gaviões. Então, essas pirâmides diretas, com o ápice para cima, geralmente elas são pirâmides de número, de biomassa ou de produtividade. Por outro lado, a gente vai encontrar nos exercícios e ao longo das aulas, pirâmides ecológicas invertidas ou indiretas,
cujo ápice é voltado para baixo. A pirâmide invertida é observada em alguns tipos de ecossistema quando certas relações se estabelecem entre os seres vivos. Um exemplo importante de uma pirâmide invertida é quando se estabelecem relações de parasita-hospedeiro. Então, exemplo que está aqui nesse slide. Uma planta é parasitada por aproximadamente 200 pulgões, que é um inseto que se alimenta de seiva de planta. Cada um dos pulgões é parasitado por vários protozoários. Portanto, a gente tem uma grande quantidade de protozoários parasitando todos esses pulgões. E também esses pulgões são parasitados por um número ainda maior de bactérias. Então, quando a gente observa uma pirâmide em um ecossistema onde a relação parasita-hospedeiro se estabelece, geralmente um hospedeiro abriga muitos parasitas. E aí, nesse caso, a pirâmide se torna invertida. Pirâmides invertidas vão geralmente aparecer quando são de número ou de biomassa. Para quem pegou aqui, já ficou claro que as pirâmides ecológicas de energia ou produtividade nunca são invertidas. Quando a gente for falar delas, a gente retoma essa característica também. Portanto, agora a gente vai falar um pouquinho das 3 principais pirâmides ecológicas, começando pela de número, depois falando da de biomassa e terminando com as pirâmides de energia ou produtividade. Bom, a pirâmide de número é aquela que na dimensão horizontal de cada nível trófico é representado o número de indivíduos daquele nível trófico naquele ecossistema em um determinado período de tempo específico, onde o levantamento foi feito. Ela pode ser direta, principalmente quando a gente tem ecossistemas terrestres onde muitos produtores suportam poucos herbívoros e, obviamente, esses herbívoros suportam poucos carnívoros. Então, desse tipo de relação, ou seja, onde a gente tem pirâmides com herbívoros se alimentando de plantas e carnívoros se alimentando de herbívoros, em relação ao número, a gente estabelece essa relação direta. Muitos produtores, poucos herbívoros consumidores primários, menos ainda consumidores secundários carnívoros. Mas a gente vai encontrar, em algumas situações, a pirâmide invertida, que a gente, inclusive, deu exemplo no slide anterior. A gente encontra a pirâmide invertida de número quando a gente tem o ápice dela voltado para baixo. Então, poucos hospedeiros suportam muitos parasitas e, às vezes, esses parasitas suportam em cada um deles muitos outros parasitas. É o que a gente está vendo aqui, por exemplo. Uma única árvore, ela serve de alimento, né, para muitos insetos, e cada um desses insetos é parasitado, por exemplo, por bactérias, protozoários, em um número muito maior. Então, quando a gente soma todos os parasitas dos insetos, a quantidade de parasitas é muito alta, dando esse formato invertido para uma pirâmide de número que se estabelece com relações de parasita-hospedeiro. Em alguns ecossistemas, porém, as pirâmides de número não têm formato nem direto nem indireto, é o que a gente chama de pirâmide sem formato. Por exemplo, um pequeno número de árvores serve de alimento para uma grande quantidade de insetos besouros, mas que, por sua vez, suportam poucas aves carnívoras que se alimentam desses insetos. Então, veja que essa pirâmide ela não é nem direta nem indireta. Ela é uma pirâmide sem formato, ok? Bom, pessoal, as pirâmides de número, elas acabam sendo pouco usadas, porque elas têm limitações. E são quais? Elas não representam a quantidade de matéria orgânica existente no nível trófico. Por quê? Elas só consideram o número de indivíduos, mas não o tamanho dos indivíduos. Por exemplo, observe, uma árvore como o ipê, ela é infinitamente maior do que um besouro. Por isso que uma árvore suporta tantos insetos se alimentando de partes dela. Como as pirâmides de número não consideram o tamanho dos indivíduos, a gente vai para um segundo tipo de pirâmide que já agrega essa informação. São as pirâmides de biomassa. Bom, como o próprio nome diz, a dimensão horizontal de cada nível trófico representa a biomassa que existe naquele nível trófico.
Mas o importante aqui é a gente saber o que é biomassa. Biomassa, gente, é matéria orgânica. É a quantidade de matéria orgânica por área ou por volume em unidades ecológicas. Então, a gente pode estar calculando a biomassa de um ecossistema, de um nível trófico, de uma população ou de um único indivíduo. Então, a gente pode representar a biomassa por matéria orgânica em gramas ou quilos por unidade de área ou por unidade de volume. Essa biomassa, pessoal, também é conhecida como matéria seca, que é quando a gente pega o indivíduo, desidrata ele removendo a água e o que sobra é considerado matéria orgânica, portanto, biomassa, portanto, matéria seca. As pirâmides de biomassa, elas também podem assumir um formato direto, onde o ápice é voltado para cima. Geralmente, essas são as pirâmides que se estabelecem nos ecossistemas terrestres, onde nós temos produtores de grande porte, que acumulam muita biomassa e que sustentam poucos herbívoros, que têm uma biomassa menor, e que, obviamente, sustentam poucos carnívoros, que têm uma biomassa menor ainda. Tá? Então, esse tipo de pirâmide em ecossistema terrestre, ela acaba assumindo como pirâmide de biomassa, uma pirâmide com formato direto, ápice para cima. Porém, nos ecossistemas aquáticos, que tem como principal produtor o fitoplâncton, e o principal consumidor primário desse fitoplâncton é o zooplâncton, todos esses organismos microscópicos que estão na água, essas pirâmides de biomassa acabam assumindo um formato invertido. O que explica isso? O fitoplâncton, pessoal, é uma comunidade autotrófica, microscópica, que vive em suspensão na coluna d'água, basicamente compostas por algas unicelulares e as nossas queridinhas, desde o segundo ano, as cianobactérias. Esses organismos têm um ciclo de vida muito curto, mas têm uma taxa de fotossíntese altíssima. Então, eles conseguem disponibilizar muita matéria orgânica para o zooplâncton. O zooplâncton é formado por microcrustáceos, protozoários, organismos heterotróficos que se alimentam do fitoplâncton. Mas o zooplâncton ele tem um ciclo de vida muito mais longo. Então, é por isso que quando a gente olha a pirâmide de biomassa num determinado momento, a gente tem pouca biomassa de fitoplâncton, porque eles estão constantemente morrendo e se reproduzindo e repondo, mas eles têm uma taxa fotossintética altíssima que suporta uma biomassa de zooplâncton muito grande, que demora mais tempo para poder ter alteração em virtude do seu maior ciclo de vida. Por isso que, em um ambiente aquático, a gente consegue observar as pirâmides de biomassa invertidas, tá? Isso se deve à elevada taxa de fotossíntese do fitoplâncton, do seu curto ciclo de vida, e ao ciclo de vida mais longo do zooplâncton, comparado com o fitoplâncton. Então, parece uma loucura, que pouca biomassa suporta alimentar uma biomassa maior, mas isso está relacionado a características do ciclo de vida e da taxa fotossintética do fitoplâncton. Bom, as pirâmides de biomassa são melhores que as de número? São, mas elas também apresentam limitações. Quais são elas? As pirâmides de biomassa atribuem a mesma importância para a constituição de biomassa de um ser vivo de diferentes tecidos. E a gente sabe que alguns tecidos têm mais matéria orgânica que outros. Então, tem valores energéticos diferentes. Você não pode achar que a matéria orgânica depositada em um osso é a mesma de um músculo, por exemplo, pensando em um animal, tá? A segunda limitação é que as pirâmides de biomassa não levam em consideração o fator tempo. E esse fator é muito importante, porque a biomassa que um fitoplâncton leva dias para conseguir acumular, uma árvore demora anos para acumular, porque o fitoplâncton tem alta taxa fotossintética e tem baixo consumo por respiração celular. A árvore ela tem uma taxa fotossintética menor e ela tem um grande consumo de energia para manter a respiração celular dela. E é por esse motivo que o fator tempo precisa ser analisado junto com a biomassa para a gente conseguir ter uma avaliação melhor do que está acontecendo em termos de fluxo de energia dentro
de um ecossistema onde os seres vivos mantêm relações alimentares entre si. Por esse motivo, a gente precisa entender que a transferência de energia entre os níveis tróficos não é um processo 100% eficiente. A gente sabe que a quantidade de energia que passa ao longo dos níveis tróficos, ela é diferente do produtor para o consumidor primário, que é um herbívoro, do consumidor primário para um secundário, que é um carnívoro. Então, essa transferência de energia, ela muda de um nível trófico para o outro, né? E nós também sabemos que a quantidade de energia que entra em qualquer ecossistema é a quantidade de luz que é assimilada por um organismo fotossintetizante, quando a gente está pensando num produtor fotossintetizante, que é o caso mais comum, salvo os quimiosintetizantes, que são menos importantes do ponto de vista ecológico, tá? E nos outros níveis tróficos, né, pensando em consumidor primário, secundário, terciário, a energia que entra em cada nível trófico é a energia que entra na forma de alimento, né? E em cada nível trófico, eu estou falando de produtor, consumidor primário, secundário, terciário, a gente sabe que parte da energia é perdida na forma de calor, na forma discreta e até na manutenção do metabolismo. Então, quando a gente pensa que, por exemplo, na biomassa que está presente em uma folha de um vegetal produtor, a gente teria 200 joules de biomassa aqui armazenada. Toda essa biomassa acaba sendo ingerida, né? Por exemplo, se a gente considerar que a lagarta come toda essa biomassa, ela ingeriu 200 joules. A grande questão aqui é o seguinte: desses 200 joules de energia ingeridos, 100 joules aproximadamente não foram assimilados, porque foram perdidos nas fezes, não foram digeridos e nem absorvidos. Portanto, a lagarta comeu 200, perdeu 100 nas fezes, ela acabou assimilando, incorporando 100. Porém, 67 joules desses 100 que ela assimilou acabaram sendo perdidos na forma de manutenção metabólica, da manutenção da respiração celular ou perdidos na forma de calor durante suas atividades. E somente 33 joules foram utilizados no crescimento, isso quer dizer, no aumento da biomassa da lagarta, numa nova produção que ficou disponível para o próximo nível trófico, ou seja, foi aquela biomassa que a lagarta incorporou no corpo dela e que vai servir de alimento para o consumidor secundário que vai se alimentar dessa lagarta. Então, essa energia que foi acumulada em biomassa no corpo da lagarta é que fica disponível para o próximo nível trófico. Então, se vocês observarem, o produtor tinha 200 joules de energia acumulada na sua biomassa, mas somente 33 joules dessa quantidade ficaram disponíveis para o próximo nível trófico, representando aqui que ocorre uma grande perda de energia de um nível trófico para o outro. Isso é um padrão que é comum em todos os ecossistemas que a gente analisa. Tá? Mais uma vez, quando a gente observa a entrada de energia num ecossistema na forma de luz e a biomassa que vai sendo acumulada em cada nível trófico ao longo de uma cadeia alimentar, observe que a quantidade de biomassa de cada um dos níveis tróficos ela vai diminuindo, porque todos esses níveis tróficos acabam perdendo uma grande quantidade de energia na manutenção metabólica, acabam perdendo uma grande quantidade de energia na excreção e morte, e como nós vimos mesmo, a biomassa ingerida, ela muitas vezes não é totalmente utilizada na manutenção das atividades metabólicas e no crescimento e na produção de biomassa que serve de alimento para o próximo nível trófico. E é essa perda de energia de um nível trófico para o outro que acaba explicando o limite de níveis tróficos que uma cadeia alimentar tem. Por exemplo, algo que a gente discutiu na última videoaula. Diante desse cenário, as pirâmides de energia são aquelas que são mais usadas. Elas representam, de uma melhor forma, o que acontece de fato nos ecossistemas. Elas são construídas considerando a biomassa acumulada de cada nível trófico por unidade de área, mas também por unidade de tempo. Então, a grande diferença
de uma pirâmide de biomassa para uma pirâmide de energia ou de produtividade é que aqui o fator tempo ele é incorporado, que foi uma das limitações das pirâmides de biomassa. Então, aqui, a unidade que a gente está medindo cada nível trófico, essa energia ou essa produtividade, é a biomassa por unidade de área ou volume e por unidade de tempo. As formas de representar mais usadas estão colocadas aqui ao lado, né? Por exemplo, grama por metro quadrado ano, quilograma por metro quadrado ano, quilocal por metro quadrado ano ou joule por metro quadrado ano. Aqui a gente tem um exemplo de uma pirâmide de energia. Vejam que a produtividade ou energia dos produtores de um ecossistema terrestre é altíssima, é grande, suporta, né, transfere uma quantidade menor que acumula-se em biomassa nos consumidores primários e que, obviamente, parte é perdido no elo para o próximo nível trófico, que suporta uma biomassa, uma energia bem menor de consumidor secundário e que acaba permitindo que somente tenhamos um pouco de energia sendo transferida para os consumidores terciários, que tem uma quantidade de energia bem pequena ali chegando neles, transferida de um elo para o outro, tá? Por esse motivo, as pirâmides de energia são sempre diretas, porque elas respeitam as leis da termodinâmica. Para você que não gosta de física, que não prestou atenção na aula de física, a gente vai relembrar essas duas leis da termodinâmica aqui. A primeira lei da termodinâmica diz que nenhuma energia se cria ou se destrói. Na verdade, as energias se transformam de uma forma para outra. E a segunda lei da termodinâmica diz que em todo processo que ocorre, a transferência de energia não é 100% eficiente, porque parte da energia é perdida, por exemplo, na forma de calor. Então, é por isso que as pirâmides de energia e de produtividade, elas são sempre diretas. Por quê? Quem consegue transformar a energia luminosa em biomassa são os produtores. Então, os outros níveis tróficos vão estar recebendo a energia acumulada do produtor, por isso que ele tem sempre que ter a dimensão, né, de produtividade maior em relação aos outros níveis tróficos, e como de um nível trófico para o outro, a energia está sendo perdida na forma de calor, a energia não é completamente incorporada no processo de digestão e alimentação, a quantidade de energia que vai passando de um nível trófico para o outro, ela diminui. Por isso, o formato é sempre direto. Quando a gente pensa no primeiro nível trófico, a gente está falando de produtor, a gente tem uma grande quantidade de energia solar incidindo sobre aqueles produtores e a taxa de fotossíntese converte essa energia em biomassa, que é retida nesse produtor e que serve de alimento para os herbívoros ou consumidores primários, né? Então, a gente tem o que a gente chama de produtividade primária bruta, que nada mais é do que a taxa fotossintética. A produtividade primária bruta é o tanto que os produtores conseguem pegar a energia luminosa e fazer fotossíntese. Mas o mais importante é o que a gente chama de produtividade primária líquida, que é o tanto que os produtores conseguem acumular em biomassa para disponibilizar para o próximo nível trófico, isto é, os consumidores primários. Essa produtividade primária líquida nada mais é do que a produtividade primária bruta, lembrem-se, a taxa de fotossíntese, subtraída daquilo que um produtor perde, que é a quantidade de energia que ele gasta para a sua manutenção metabólica, principalmente da respiração celular, que é o principal metabolismo de manutenção energética dos seres vivos. Então, quando a gente pensa aqui no produtor, por exemplo, essa figura que está no slide, a gente tem a energia luminosa, parte dela é perdida no seu caminho até chegar no produtor. Então, se a gente considerar que 50% de energia chega no produtor, parte dessa energia é refletida, é absorvida e dispersa. Então, na verdade, somente 5% da energia luminosa acaba sendo usada de fato na fotossíntese, gerando taxa fotossintética. Produtividade primária bruta, que é a matéria orgânica gerada pela fotossíntese. Dessa energia da produtividade primária bruta, a gente perde mais ou menos 1 a 2,5%
na manutenção metabólica do produtor, na respiração celular. Então, sobra de produtividade primária líquida entre 2,5% a 4% da energia luminosa. Aqui a gente já vê essa questão da perda de energia ao longo do processo e também da transformação. Transformamos a energia luminosa em energia química armazenada nas moléculas orgânicas. Mais uma vez, então, quando a gente está falando de produtor, primeiro nível trófico, a gente tem produtividade primária bruta, sigla ppb, que é a quantidade de matéria orgânica produzida na fotossíntese, proporcional à taxa fotossintética. O R representa a quantidade de matéria orgânica que foi gasta na manutenção metabólica, principalmente na respiração celular. E quando a gente subtrai a ppb da respiração, a gente tem a ppl, que é a produtividade primária líquida, que nada mais é do que a quantidade de matéria orgânica incorporada no produtor e que serve de alimento para o consumidor primário. No caso aqui, um herbívoro. Quando a gente agora pensa nos demais níveis tróficos, então eu estou falando aqui dos consumidores primário, secundário, terciário, a gente tem a ingestão de um alimento. Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, de um consumidor primário, um herbívoro, ele vai ingerir uma quantidade de matéria orgânica presente aqui na sua presa, que é a planta. Parte dessa matéria orgânica que ele capturou, ele não ingere. Tem partes do vegetal que o herbívoro não come, por exemplo. Tem herbívoro que só come folha, deixa o caule, enfim. Então, parte da matéria orgânica do herbívoro não foi ingerida pelo consumidor, que é o que está aqui como NI. O que ele conseguiu ingerir e colocou para dentro, uma parte dessa matéria orgânica não vai ser assimilada, é o que a gente falou, por exemplo, dele estar perdendo na forma de fezes, e uma parte dessa matéria orgânica vai acabar sendo utilizada na manutenção metabólica dele. Isso quer dizer, na sua respiração celular. Então, o que considera-se produtividade secundária líquida? É a quantidade de biomassa que um heterotrófico, um consumidor primário, secundário, terciário ou quaternário, acumula no seu corpo e disponibiliza na forma de alimento para o próximo nível trófico. Como que a gente calcula, Rafael, essa quantidade, essa produtividade secundária líquida? Basicamente, a produtividade secundária líquida de qualquer nível trófico heterotrófico é calculada pela matéria orgânica ingerida no alimento, subtraída pela matéria orgânica não assimilada, perdida na forma de fezes, e também subtraída da matéria orgânica utilizada na manutenção da respiração celular. Então, a gente consegue calcular essa produtividade secundária líquida para todos os níveis tróficos heterotróficos, os vários consumidores que existem. Reforço que ela representa a quantidade de matéria orgânica disponibilizada para o próximo nível trófico, incorporada na biomassa do nível trófico que você calculou a produtividade secundária líquida. E é por isso que a gente volta com esse slide, para reforçar que a quantidade de níveis tróficos que um ecossistema apresenta, ela é relacionada à quantidade de energia disponível para suportar o próximo nível trófico. Então, a gente tem que entender que alguns ecossistemas suportam mais níveis tróficos, porque o último nível trófico tem energia suficiente para suportar mais um. Outros ecossistemas suportam poucos níveis tróficos, porque a quantidade de energia disponível no último nível não é suficiente para sustentar um próximo. E isso se deve ao fato da energia ser perdida na transferência alimentar de um nível trófico para o outro, em virtude dos processos de perda de energia na forma de calor e outros que as duas leis da termodinâmica explicam de maneira muito correta, e óbvio que lá na física vocês fazem vários cálculos que aqui na biologia a gente não faz. Bom, a pirâmide de energia é extremamente usada, mas ela também tem limitações. E as limitações de uma pirâmide de energia, elas estão relacionadas a, primeiro, ela não traz a representação dos decompositores, né? E também ela não representa a matéria orgânica que é armazenada no ecossistema, que
que é aquela que não é utilizada por nenhum ser vivo e que não é decomposta, ela está ali no ecossistema armazenada. E a terceira limitação é que ela não representa nem a importação, isso quer dizer a entrada, nem a exportação, isso quer dizer a saída, de matéria orgânica com outros ecossistemas. Na biosfera, os ecossistemas estão interligados, trocando matéria e energia. E uma pirâmide de energia, ela não consegue fazer esse levantamento, ela não apresenta esse intercâmbio de energia entre diferentes ecossistemas. Por isso, pessoal, o que a gente tem hoje em ecologia que mais se aproxima da realidade de fluxo de energia que ocorre na natureza é o modelo do fluxo energético, como esse mostrado aqui. O modelo do fluxo energético, ele considera as limitações da pirâmide de energia. Nesse modelo, a gente tem a melhor forma de representar tanto a produção de um ecossistema como a importância dos decompositores, e a gente também consegue mostrar o intercâmbio de energia com outros ecossistemas quando ele ocorre, tá? Então, esse é o melhor modelo e ele traz as informações, como vocês estão vendo, de produtividade primária líquida, de produtividade primária bruta e da produtividade secundária líquida de cada nível heterotrófico de consumidor aqui. Então, pessoal, essa foi a videoaula, a primeira videoaula dessa quinzena, onde nós falamos sobre pirâmides ecológicas e fluxo de energia. Na próxima videoaula dessa quinzena, a segunda, eu vou estar falando com vocês de ciclos biogeoquímicos, onde a gente vai estar falando mais de ciclo da matéria. E vamos retomar um pouco essa ideia de fluxo de energia. Então, até a próxima videoaula.